Oi, turma, tudo bem com vocês? Professor Renato aqui mais uma vez, iniciando mais essa mini videoaula e quero desejar boas-vindas a vocês, né, que retornaram aí ao terceiro bimestre, mesmo que seja, né, do jeito, da forma que a gente queria, né, a gente está no ensino à distância, mas é necessário a gente passar por isso até que surja a vacina, até que tudo esteja voltando em si à normalidade, né, que a gente estava acostumado a viver. Eu sei que todos vocês preferem e almejam em si o ensino na parte presencial e é o meu desejo também. Mas a gente tem que passar por isso aqui, é a vida e que vocês tenham força o suficiente, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, terceiro ano e nonos anos, vocês vão iniciar agora, né, a Era Vargas, que é um período que vai de 1930 até 1945, um período bastante conturbado da história brasileira em si, mas que vão acontecer diversas coisas muito importantes, inclusive coisas que vão influenciar até hoje aqui no nosso presente, tá? Então é muito importante que vocês compreendam, né, esse período da história brasileira. Lembrando, vocês dos terceiros anos, vocês deveriam, né, ter trabalhado a Era Vargas no segundo bimestre, só que eu deixei, né, a Era Vargas por terceiro, visto que a gente estava focando muito na Segunda Guerra Mundial. Então essas 3 primeiras semanas a gente vai trabalhar, né, o conteúdo de Era Vargas. Nessa primeira semana eu vou trabalhar com vocês aqui a parte do governo provisório, que é um período que vai de 1930 até 1934, tá bom? E depois sucessivamente, até chegar lá em meados de 1945. Então essas próximas 2 semanas aí vai ser um pouco mais puxado para vocês, mas já já tudo se normaliza, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar aqui desse governo provisório de Getúlio Vargas, é necessário que a gente faça todo um aparato, né, temporal sobre esse período da história. Primeiramente, que nada vai acontecer por acaso, né? A história ela acontece assim, sempre tem as causas em si. Por que a gente vai ter esse governo provisório aqui de Getúlio Vargas a partir de 1930, que vai finalizar até 34, e Getúlio Vargas posteriormente vai continuar governando o país? Então vai acontecer diversas coisas. Nada é muito por acaso, nada caiu de paraquedas em si, e isso vai ser o agarramento em si da história. Então quero que vocês compreendam uma coisa. O Brasil está vivendo uma parte da história bastante controversa em si. Por que eu falo isso? Primeiro período que a gente fala de primeira república, a gente está ali vivendo um período muito intenso de oligarquias, a gente tem o chamado coronelismo, tenentismo, movimentos sociais começando a se aflorar em si, em prol de causas como voto, direitos em si, em sociedade. Então a gente tem diversas coisas se aflorando a partir de 1905 até 1930. E a gente vai ter um período assim muito intenso de disputa pelo poder político. E essa disputa, né, envolvendo, claro, as disputas sociais, né, esses movimentos que estavam surgindo nesse período, vai contribuir aí para o surgimento de Getúlio Vargas, né, que é o chamado o presidente do povo, né, um líder populista em si. Mas isso mais à frente a gente vai definir, tá bom? Então, em primeiro momento, eu nomeei para vocês aqui a primeira parte desse estudo, tá? Aqui são algumas características, né, do governo provisório, tá? Que vai de 1930 a 1934 com Getúlio Vargas, tá? O que acontece? Em um primeiro momento, a gente vai ter que centralização do poder, né? Esse poder político, tá bom? Então, Getúlio Vargas vai centralizar o poder, vai colocar na mão de tenentes em si o comando de várias regiões, mais conhecidos hoje como Estado em si. Então, Getúlio Vargas vai mudar algumas coisas, tá bom? Vai centralizar o poder no intuito de agregar somente a ele o comando do país, tá bom? Esse é o intuito dessa centralização política, colocando gente dele para governar os estados em si, tá? Criação de ministérios. Essa parte, ela é muito interessante. Por que ela é muito interessante? Primeiro de tudo, vocês precisam entender que vão ser criados diversos ministérios nessa primeira fase.
além de ser um período muito conturbado, a gente tem alguns avanços, né? Aqui a gente vai ter, por exemplo, o Ministério da Educação, vários outros ministérios também foram criados, né? Que a gente, mais à frente a gente pode falar sobre eles. E a base principal que eu acho dessa primeira fase, que é o Código Eleitoral. O que significa isso? A partir desse momento aqui, a gente vai ter, né, o que a gente chama de voto secreto. Então, o voto secreto vai ser instaurado no Brasil, né, na época de Getúlio Vargas, né, mais conhecido como Era Vargas. Então, ele vai colocar diversas coisas muito importantes que vão se perdurar ao longo da história e que até hoje influenciam o nosso presente. Por isso que é muito importante vocês compreenderem Getúlio Vargas, tá bom? Conselho Nacional do Café. Lembra que a gente teve a crise de 1929? Essa parte ela é a parte principal, porque o café em si, o café vivia um momento muito bom no Brasil e ele era de exportação. Então o mercado era externo, o mercado ia para fora, né? Esse café parou de ser exportado e aí o Brasil parou de ter lá o seu lucro sobre esse café, sobre a exportação. Então nesse sentido, a gente vai ter aqui Getúlio Vargas criando esse Conselho Nacional no intuito de movimentar em si as trocas comerciais com outros países e até valorizar o café, tá bom? Revolução Constitucionalista Paulista. Essa é a parte que a gente vai pular e a gente vai falar sobre a parte do governo constitucionalista, né? A partir desse momento aqui, os paulistas em si tiveram uma grande ajuda de outras partes também, né? E nesse sentido uniram-se em território paulista e vão colocar um movimento muito forte, muito intenso, né, para a saída então de Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas, que não é bobo nem nada, vai criar lá o que a gente chama de Estado Novo, né? E a gente vai ter então o governo constitucionalista sendo criado lá com diversas assembleias, enfim. Mas isso a gente vai trabalhar nas próximas semanas, tá bom? Então quero que vocês foquem aqui nessas características, tá? Eu estou mandando texto para vocês também no GR8 e tem duas questões eu acho que eu coloquei para vocês serem respondidas sobre esse conteúdo aqui, tá bom? Fechou? Grande abraço, a gente se encontra.